O artigo 208 da Constituição Brasileira garante o direito à matrícula de todas as crianças na escola pública de ensino regular. Não fazê-lo é crime. Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva foi um marco para estabelecer que a escola é para todos os alunos, independentemente de sua dificuldade ou limitação. Em 2011, a Univesp TV realizou o programa Conversação, promovendo o diálogo entre pesquisadores, professores, pais e ex-alunos de escolas especiais. E hoje, o Educação Brasileira volta a tocar neste assunto tão importante para fazer um balanço. A inclusão na escola aumentou? Aumentou do jeito que se esperava? E que ações que podem nortear o trabalho das instituições de ensino para melhor atender o público? Eu vou conversar com algumas pesquisadoras, professoras aqui, e eu vou começar fazendo uma primeira pergunta à professora Elisa. Professora, a gente consegue dar uma primeira resposta a alguma dessas questões? A educação hoje, ela realmente está mais inclusiva? Bom dia, professora. Bom dia, Fábio. Assim, na verdade, os professores eles falam que não foram preparados e desde a época que começou a educação inclusiva, todos falam, eu não fui preparado, não fui formado. Mas os professores eles não têm assim a visão, a percepção para perceber, né, que eles, na verdade, não tinham que ser preparados para esses alunos, e sim para mudar o seu método, a sua forma de trabalhar com os alunos. Eu tenho até assim, eu assisti uma palestra muito interessante de uma professora que trabalha com alfabetização e ela brinca, ela fala assim, ó, o professor de geografia, ele sabe muito de geografia, pouco como ensinar e nada sobre o Joãozinho. Então, nós temos que mudar essa forma de trabalhar, né? Então, a educação inclusiva, ela não quer dizer que é só para as pessoas com deficiência ou as pessoas que apresentam dificuldade. É para todos. E é uma educação que você tem que buscar valorizar as diferenças. Então, hoje nós trabalhamos assim, formando os professores para que eles consigam trabalhar de uma forma diferenciada, com um novo método dentro da sala de aula. E aí tem a educação especial, que na política federal tem essa sala, ela é de atendimento educacional especializado e ela é multifuncional. E tem a sala de recursos no estado de São Paulo e em outros estados. Então, assim, há ainda uma dificuldade de fazer articulação do trabalho da classe comum com o trabalho dessas salas. Mas eu acho que melhorou bastante e desde 2011... A matrícula na classe comum, ela aumentou em torno de 600%. Então, eu acho assim, que pelo menos ninguém hoje se sente no direito de proibir a matrícula dessas crianças. E aprender a atender, a fazer um bom trabalho, é só fazendo mesmo. Né? Não adianta a gente ficar. A senhora tocou um ponto importante que é a formação de professores, mas antes de a gente falar dessa preparação e como os professores têm que estar preparados, eu queria fazer uma pergunta para a professora Ana Augusta, que também tem uma atuação importante na formação de professores. Professora, como a professora Elisa mencionou, desde 2011 houve um avanço, mas a gente pode dizer hoje que todas as escolas conseguem atender essas crianças? Bom dia, Fábio. Bom dia. Sem dúvida nenhuma que é um grande desafio para as escolas atender esses alunos de uma forma adequada e respondendo às necessidades que eles possuem. Acho que a Elisa colocou muito bem que o grande foco da questão da educação inclusiva é a sala de aula comum, né? Como lidar com esses alunos no contexto da sala de aula comum. Então, claro que nós não podemos dizer que todos os professores já sabem fazer isso, que já está adequado, mas eu diria que nós estamos num processo muito importante de reflexão sobre como lidar pedagogicamente com esse aluno no contexto da sala de aula. Porque, assim, tem muitas coisas que são semelhantes aos outros alunos. Então, quando nós falamos de prática pedagógica, nós estamos falando de método, didática, né? De como conduzir a ação pedagógica no contexto da sala de aula. E a ideia de que a educação especial possa mesmo servir como apoio, como suporte, né? Tanto ao professor
quanto à escola e aos alunos. Então, ela tem uma ação muito estendida para constituir esse espaço mais inclusivo e dar ao professor os indicativos das necessidades específicas desses alunos. Na sua opinião, professora, o desafio maior está na infraestrutura das escolas ou na formação dos professores propriamente dita? Olha, Fábio, na verdade, eu acho que é um conjunto de ações. Não daria para você dizer que é só isso ou só aquilo, né? É preciso que a gente tenha ações diversificadas em todas as direções. Obviamente que a infraestrutura ela é muito importante. Vamos pensar aqui em infraestrutura não só no sentido das barreiras arquitetônicas, mas a infraestrutura que a escola tem que ter para que o professor metodologicamente possa atuar de forma diversificada. Então, as coisas caminham quase que juntas. E na própria formação dos professores, você trazer essas questões metodológicas mais abertas, mais dinâmicas, mais diferenciadas. Então, eu não destacaria nenhum dos dois pontos, mas o conjunto deles. Eu te fiz essa pergunta porque nós estamos aqui com uma coordenadora pedagógica de uma escola municipal aqui de São Paulo, a professora Rosimeire Cardoso. Muito obrigado, professora, por ter vindo. E nessa escola tem uma infraestrutura, é uma escola municipal, mas tem uma infraestrutura que consegue atender as crianças de maneira muito próxima como a política apregoa, né, professora? E eu queria te perguntar, como que vocês conseguem fazer esse atendimento com inclusão, que daqui a pouco, inclusive, a gente vai ver alguns trechinhos da nossa visita à escola. Bom dia. A gente, na verdade, faz o atendimento das crianças, inicia com o acolhimento das famílias. Então, as famílias chegam até a escola para realizar a matrícula e aí já começa o nosso trabalho, né, com a inclusão, porque essa família é acolhida na escola, nós conversamos sobre quais são as deficiências, né, quais são as limitações, né, quais são as adequações, e aí a gente tenta, na medida do possível, fazer com que essa criança consiga participar das atividades, né, que são realizadas com todas as outras crianças, né? Então, inicia já com esse acolhimento das famílias. Não, quer dizer, a família toda para ter uma conversa. Sim. Esse é o primeiro passo que a escola tem já como pauta, né, posta no projeto político-pedagógico da escola. E aí, identificadas essas dificuldades ou possíveis limitações das crianças? E aí, identificado, né, a gente faz a oferta, né, do atendimento na sala de apoio à inclusão, que não é obrigatório, né, e aí a gente tenta, né, organizar de uma maneira que essa criança possa ser atendida, viabilizando a questão do transporte, né, viabilizando a questão do horário, né, em que essa criança vai frequentar o ensino regular, para que ela possa também ser atendida pela sala de apoio. Professora, a sua escola é uma escola municipal, ou seja, teoricamente ela tem os mesmos recursos ou as mesmas possibilidades que qualquer outra escola municipal aqui da cidade de São Paulo. Por que a sua escola municipal consegue chegar a uma determinada excelência de atendimento e uma outra escola municipal não consegue? Você consegue ter essa diferenciação? Vai de acordo com a vontade também do corpo de gestor da escola? Eu acho que é um conjunto de tudo isso, né? Nós iniciamos o atendimento na sala de apoio efetivamente neste ano, né? Iniciou o processo no ano de 2013, mas antes disso nós já atendíamos crianças com deficiência e isso era um ponto, né, que incomodava, no sentido de que como trabalhar com essas crianças. Incomodava nesse sentido da gente buscar informações, né, e formações para que a gente pudesse ter um atendimento adequado, né, qualificado para poder trabalhar com essas crianças. Então, eu acho que isso, né, é um diferencial, porque é um incômodo geral, né, é uma coisa que incomoda o grupo como um todo. E aí a gente tenta, né, nas nossas reuniões pedagógicas, nas reuniões no horário coletivo, nas formações, trazer todas essas, vamos colocar entre aspas, angústias do professor no trabalho com essas crianças, para que a gente possa pensar junto, né, qual a melhor maneira de fazer esse atendimento. E aí eu acho que ajuda muito, né, porque é uma discussão que é do coletivo, não é uma questão
individual, a gente tenta compartilhar práticas, compartilhar dificuldades, e aí a gente tenta refletir sobre essas questões, né? Bom, a sua escola municipal, que é a Escola Municipal de Educação Infantil, Irene Manck, que fica na Zona Leste de São Paulo. E eu queria soltar um pequeno trecho da reportagem da Ana Beatriz Rezende, que foi à escola, antes de fazer uma pergunta para a professora Elisa. Vamos dar uma olhadinha? Na verdade, o trechinho que eu queria soltar é o VT3, Vida Escolar, que vai falar um pouco sobre os conteúdos que a escola trabalha, né? Que é uma questão que eu vou fazer para a professora Elisa, sobre currículo. Ou seja, será que um aluno que tenha determinado tipo de deficiência, ele consegue acompanhar o mesmo currículo que um aluno que não tenha? Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem. O conteúdo que é passado em sala de aula é o mesmo para todos os alunos. Os estudantes com algum tipo de deficiência podem ter diferentes técnicas de aprendizado, mas o que é ensinado não muda em relação ao que é transmitido para todos os alunos do curso regular. O aluno ele tem que estar aprendendo no regular a mesma atividade que os outros alunos vão estar fazendo. O que a gente pede, o que a gente auxilia ao professor é estar adaptando essa aula. Então, a pedagogia é a mesma, a aula é a mesma. Os dois podem aprender da mesma forma. Assim como todos os alunos sem deficiência têm o seu ritmo, o seu tempo de aprendizagem, o aluno com deficiência também tem. Mas o aprendizado é o mesmo, os dois podem chegar lá. O que vai diferenciar é o caminho para chegar. Na EMEI Irene Manck Marques, por exemplo, os professores observam a criança dentro da sala de aula para depois estudar alguma forma que facilite o aprendizado dela. Na sala de aula, muitas vezes o professor observa as crianças, realiza registros, relatórios, e ele observa nesse processo de aprendizagem, desenvolvimento dessas crianças, características específicas dessas crianças. Aí, quando a criança chega aqui, a gente faz uma avaliação, mas antes dessa avaliação, a gente precisa convocar a mãe, conversar com a mãe, que é o processo de anamnésia. A anamnésia é para a gente conhecer o histórico de vida escolar, né? Se ela já estudou na escola, numa instituição de educação especial, se ela só frequentou a escola comum, e também o histórico de saúde dessa criança. Então, é o momento que a gente articula essas informações que a gente vai registrar num documento chamado Plano de Desenvolvimento Individual. Mesmo que o aluno portador de deficiência precise de adaptações dentro do ensino regular, a proposta da escola inclusiva é entender as dificuldades como parte da rotina. Na nossa concepção, não há limites. Tá? A escola é que vai construindo o currículo e construindo os materiais para que esse aluno possa ser incluso. Aqui a gente teve, na verdade, duas escolas que a gente visitou, né? Uma muito próxima à sua, né? Que é uma escola municipal, e a sua que é de ensino fundamental, e a sua que é de educação infantil. Professora, como lidar com essa situação de crianças com, digamos assim, tempos diferentes com o mesmo currículo? Então, Fábio, eu volto a falar assim, olha, tem a questão de formação e a questão do currículo e a forma de ensinar essas pessoas, né? Então, eu sempre digo assim, na formação inicial, e eu me coloco como uma culpada por isso, porque eu sou professora da universidade e nós estamos fazendo uma formação para 1.600 professores da rede estadual, né? Nessa formação, nós temos que formar os nossos professores para a escola e não para a universidade, e ao contrário, a gente forma as pessoas para a universidade. E esses professores têm que ser formados para ensinar os nossos alunos para aprender para a vida e não para a escola. Então, existe uma inversão. Eu formo os professores para a universidade e os alunos para a escola. Então, o que é o currículo, né? Aí você vê o professor falando, olha, nós vamos construindo. Então, você tem os conteúdos que você tem que dar conta de trabalhar naquela série ou naquele ano, mas você tem que ver até que ponto faz parte do contexto da criança, faz parte da construção do conhecimento da criança, né? Ou do aluno, do estudante, e faz parte daquilo que é importante, que nem eu sempre brinco. Tem gente que aprendeu, você aprendeu fórmula de Bhaskara, Ana, todo mundo.
O que você lembra da fórmula de Bhaskara? Muito pouco, né? Vocês aprenderam sequência de Fibonacci. O que vocês lembram da sequência? As árvores crescem numa sequência de Fibonacci. Você está entendendo? Você me falou agora da fórmula de Bhaskara, eu lembro do B ao quadrado, menos 4AC sobre, né? Minha filha, ela tinha 4 anos de idade, ela falava para mim, mãe, nós vamos pela hipoteluque ou pelos catetos? Você tá entendendo? E tem a ver com fórmula de Bhaskara. Então, assim, os conteúdos, eles não podem ser feitos para a escola. Né? O que é o currículo, então? O currículo é eu pegar o que existe no contexto daquela criança, trabalhar a partir da ação que ela tem, né? E sistematizar aquele conceito. Então, transformar o conceito popular em um conceito científico, que é voltado para que todos tenham a mesma linguagem, uma mesma compreensão. Agora, quando tem 2 alunos com, digamos, tempos diferentes, um que tem um determinado tipo de deficiência, até uma deficiência mais séria, uma deficiência mental e não uma limitação física que não o impeça de executar determinado tipo de raciocínio, mas aí o professor dá um exercício diferente para esse aluno, dentro da mesma sala de aula. Isso é um problema ou o professor está respeitando os 2 tempos ao mesmo, dos 2 alunos? Existe uma coisa que eles chamam de adaptação curricular, né? Então, assim, o que a gente pensa, o que as pessoas falam, né? É certo adaptar o currículo? Não é certo? Então, se você pensar, a professora Ana, ela é especialista em deficiência intelectual, né? Aí, o que eu posso fazer? Porque é lógico que essa criança ela não vai avançar até onde eu desejo e quero e acho que ela tem que avançar, naquela série ou naquele ano. Então, que tipo de adaptação eu posso fazer? Não na atividade, mas no currículo, para que ela consiga terminar no ano certo, para que ela consiga não se sentir frustrada, porque qual era o maior problema da inclusão anteriormente, né? As crianças, elas iam para a escola e elas se sentiam frustradas. E aí eu sempre falo, olha, a inclusão não é só para as crianças com deficiência, é a valorização das diferenças. Então, assim, eu trabalho com a professora Ana, ela trabalha com a educação especial, especificamente, eu trabalho mais com o professor da classe comum, usando a tecnologia na educação, né? Mas nós valorizamos aquilo que ela tem de concepção, de conceito e tal, e ela valoriza o que eu tenho. Então, nós nos unimos para fazer um bom trabalho. Então, isso é muito importante. Aí eu sempre falo assim, hoje nós estamos trabalhando com uma equipe de 58 pessoas. Eu quero que o Fábio saiba escrever como eu escrevo. Você sabe tudo, Fábio? Claro você faz tudo muito bem? Claro que não. Muito longe disso. Então, eu sou ótima em matemática, né? Quer dizer, pelo menos achava que era. E a professora Ana é ótima em alfabetização. Então, nós nos unimos para fazer isso. Então, a inclusão é isso. Você está entendendo? Sim, sim. Não que todos têm que saber tudo igual, ao mesmo tempo e da mesma forma. Cada um vai aprender de um jeito e vai sistematizar daquele jeito. É lógico que o professor ele tem que organizar aquele conhecimento dentro da escola. Sim, e a escola é para isso, e não para escravizar as crianças. Antes de fazer uma próxima pergunta para a professora Ana Augusta, eu queria soltar mais um trechinho da reportagem que a Ana Beatriz fez nas escolas de educação municipais de educação infantil e também de ensino fundamental na Zona Leste de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha. A EMF professora Célia Regina Deri Braga possui uma sala especial para os alunos portadores de deficiência. A SAAI, como é chamada a Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão, é ministrada por um professor especializado na área. Nós estamos dando um apoio, usando outras estratégias para que eles possam estar se desenvolvendo na sala regular, através de jogos, brincadeiras, outras estratégias pedagógicas. A sala atende não só alunos desta EMF, mas de outras escolas dos arredores. Eles frequentam a SAAI em seu contraturno e aprendem de maneira diferente da usada no ensino regular. Qual matéria é a sua matéria favorita? Matemática, português, geografia? Geografia. Você tem geografia aqui com a tia Cris? Sim. E como é que você aprende aqui com a tia Cris? Aqui esse pequeno. Por exemplo, o mapa mundi eu posso falar para o aluno sem a deficiência. Olha, aqui fica tal país, o oceano.
Para o aluno com deficiência, eu vou estar trazendo ele no concreto, vou trazer o globo, vou estar explicando, vou trazer fotos, filmagens, tudo que ele possa estar vivenciando aquilo. Além das aulas no contraturno, a professora do SAAI dá apoio aos outros professores do ensino regular, que podem ser ou não daquela unidade em que a SAAI está instalada. Os professores da unidade, nós sempre estamos dando apoio em GEIF. Então, em GEIF, que é um horário de estudo, vamos também em sala de aula fazer algumas visitas. Quando o aluno é de outra unidade escolar, nós conversamos com a PAAI, responsável pela unidade, passamos as informações para ela e ela que vai conversar com a outra unidade. Essa troca é muito importante, porque a gente tem conhecimento das limitações do aluno. Isso é importante, porque o aluno vai para a sala de aula simplesmente e eu não tenho conhecimento qual é o laudo dele. E a gente tem todo esse trabalho, né? As meninas que trabalham no SAAI, elas passam para nós e, havendo essa troca, a gente consegue fazer um melhor trabalho. Professora, a gente viu aí um exemplo de como essa sala de apoio, acompanhamento à inclusão funciona aqui nessas escolas municipais aqui de São Paulo, que fazem um excelente trabalho. Eu queria te perguntar, até reforçando um pouco o que eu havia perguntado para a professora Elisa, mas dizendo de uma fala que eu me lembro do programa de 2011, que foi esse programa Conversação, que reuniu várias pessoas para tratar do assunto da inclusão. E eu lembro de uma professora que falou que sentiu um receio, na verdade, dessa tentativa de inclusão, na verdade, ser uma possibilidade de exclusão. Eu explico. O aluno que participa no ensino numa sala regular, que ele pode acabar ficando excluído nesse período, para depois o contraturno tentar repor isso de alguma maneira, sabe? Eu queria saber a sua opinião sobre isso e também especificamente sobre as deficiências mais ligadas à intelectualidade mesmo, né? Ok. Então, Fábio, o que é preciso ficar bastante claro que o contraturno, né, ou a sala de apoio, é para complementar a aprendizagem do aluno, não é para fazê-la, né? Porque o local, né, o locus de aprendizagem dele é na classe comum. É ali que ele tem que aprender. Então, o professor também tem que se responsabilizar por este aluno. Ele também é meu aluno. E, nesse sentido, como a Elisa disse, eu também tenho que pensar estratégias de trabalho com ele, né? Estratégias coletivas e individuais. Porque, no decorrer de uma aula, o professor vai se utilizar de várias estratégias. Aquelas que são coletivas, aquelas que estão em grupos, aquelas que são individuais. Então, nesses momentos, ele pode dirigir um pouco mais especificamente determinadas atividades para esse aluno que tem deficiência intelectual. Então, é importante que fique claro que o locus da aprendizagem, o locus principal, é a classe comum. O apoio, né, seja o SAAI, o AE, eles, na verdade, como o nome já diz, é apoio, né, é recurso. Então, é preciso que se compreenda e que o professor, ao organizar a sua aula, pense que aquele aluno está ali presente, né? Ainda sobre esse aspecto, eu gostaria de destacar a importância de que o professor trabalhe com atividades diferenciadas no contexto da sala de aula. Não só para este aluno, mas para todos os alunos, porque eles aprendem diferente, eles aprendem com profundidade diferente, e eu tenho que atender a todos. Então, nessa diversificação de atividades, na hora da individualização, é claro que este aluno com deficiência intelectual, ele pode precisar de questões mais concretas, né, ou mais dirigidas, ou mais detalhadas, mas ele tem capacidade para trabalhar com os conteúdos curriculares. Vamos pensar, como a Elisa disse, que o conteúdo curricular ele é a expressão da cultura de um povo. E se ele é a expressão de uma cultura, eu tenho como adquiri-la. Vou citar só um exemplo, a questão da linguagem. Nós temos alunos com deficiência intelectual capazes de falar adequadamente, de manter diálogo, de compreender o que eu falo. E a linguagem é um sistema altamente simbólico. E ele consegue adquirir. Então, acho que nós também temos que vencer o mito de que a deficiência intelectual só aprende no concreto, só aprende, né, com atividades concretas. Não, ao contrário disso. Se ele tem uma dificuldade de abstração, é exatamente aí que eu tenho que trabalhar com ele. Também desafiá-lo como eu desafio os outros alunos. Então, a deficiência intelectual, eu diria que nós temos muito mito em relação a ela e concepções errôneas da possibilidade de desenvolvimento deste aluno.
É claro que é um desenvolvimento diferente, né? Eu não posso desconsiderar que a deficiência intelectual traz marcas nas suas possibilidades de raciocínio, de pensamento, inclusive de linguagem. E nada é tão exato também, né? Tem aluno que tem um problema maior, um aluno e outro tem problema menor. Então, e isso não significa que ele não possa trabalhar ou avançar, né? Mesmo na sua linguagem oral, na sua forma dialógica, porque às vezes ele tem um diálogo intercortado, sem sequência, né? E o professor pode trabalhar isso com ele, para que ele melhore a sua própria conversação, a sua própria linguagem, né? Então, o mais importante, eu diria, é tornar a classe comum um espaço rico de experiências, rico de aprendizagem. E em articulação, lógico, com o apoio, que como a coordenadora disse, a importância do diálogo na escola e que esse professor do apoio, inclusive em alguns momentos ele pode estar na sala de aula junto com o professor comum, dando dicas, buscando estratégias, planejando junto, né? E apoiando, porque o aluno com deficiência intelectual, ele precisa refazer, né, repetir algumas coisas, né, repensar sobre alguns aspectos. Então, é nesse sentido que o apoio ele é importante, porque na sala de recurso ele vai ter o ensino mais individualizado, focando mais a sua necessidade e buscando esses recursos que possibilitem a ele se apropriar dos conteúdos que estão aonde? Na classe comum. Na classe comum, claro. Tá? Professora, eu vou soltar mais um trechinho agora falando de formação de professores, porque eu queria saber as estratégias que vocês têm no dia a dia da escola para lidar com o assunto. Vamos ver mais um trechinho da reportagem da Ana. Nas escolas da rede municipal, os professores têm a possibilidade de cumprir algumas jornadas extras de trabalho. A GEIF, Jornada Especial Integral de Formação, é uma delas. Os profissionais que escolhem participar deste tipo de iniciativa vivenciam uma dinâmica diferente da sala de aula. A GEIF, ela acontece de segunda e terça-feira, então todas as segundas nós iniciamos ela com uma leitura de leite, onde cada professor faz uma leitura de um texto e depois nós temos aí algumas guloseimas após essa leitura. Esse é um momento de formação mesmo, ou seja, é um momento que a maioria dos professores estão em grupos, reunidos. Dentro da área de inclusão, essa jornada pode ser uma importante aliada, já que neste encontro, professores e coordenadores discutem estratégias e compartilham das experiências em sala. A gente trabalha muito isso na GEIF, porque é um momento que a gente troca, né? E essa troca é muito importante, porque a gente tem conhecimento das limitações do aluno. Nesse momento, além de ler textos referente à nossa formação, às vezes nós focamos em algum aluno específico da unidade. Que aí, havendo essa troca, a gente consegue fazer um melhor trabalho. Nessas GEIFs, professor, o que vocês discutem em relação às estratégias do dia a dia de sala de aula para lidar com esses alunos que têm uma necessidade diferente de um aluno que não tem deficiência alguma? Na verdade, esses horários, né, de coletivo, nós buscamos, né, uma referência teórica para a gente poder fundamentar as discussões, né? E, claro, né, nesses momentos a gente procura trazer sempre assuntos do cotidiano, né? Então, geralmente, a gente tem um tema, né, que é discutido pelo grupo, e aí a gente vê qual que é a necessidade de trabalho, né? E aí, dentro deste tema, por exemplo, na nossa escola, o tema de trabalho do nosso projeto de estudo é sobre artes visuais, né? E aí os professores, né, nós no grupo discutimos como, né, que o professor vai trabalhar esse conteúdo dentro da diversidade da sala de aula. E aí envolve essa reflexão a partir da teoria, né, mas sempre trazendo a vivência deles, quais foram as dificuldades que eles encontraram, ou facilidades, né? Porque a gente também tenta compartilhar as boas práticas nesses acaba servindo, momentos. essa reunião acaba servindo para isso, claro. E aí a gente engloba não só, né, a questão das crianças com deficiência, mas de todas as crianças, né? Porque dentro desse tema do nosso projeto nós temos discutido isso, que tem crianças que gostam, né, de desenhar, né, que tem uma competência, né, digamos assim, mais aprofundada, né, então desenha, tem um repertório, né, e nós temos crianças que, né, não apresentam tanta vontade de desenhar, desenha ali, né, e terminou o desenho. Então,
todas essas questões são discutidas, né? Não só com relação à criança com deficiência, e como essa abordagem, qual a estratégia que o professor vai adotar para poder trabalhar dentro dessa diversidade. Sim. Professora Elisa, para a gente estar finalizando aqui o nosso programa, eu queria que a senhora fizesse uma consideração final, levando em consideração a sua experiência com a formação de professores, né? E os professores que vocês formam, que muitas vezes podem chegar a trabalhar numa escola que não tem a infraestrutura ou até mesmo a mesma vontade pedagógica com a qual ele vai chegar, né? A minha consideração, eu acho assim, a primeira barreira que nós temos que quebrar é a nossa barreira atitudinal, né? Então, trabalhar as relações, trabalhar para fazer com que o professor, eu acho que nós temos que mudar a nossa cultura. O professor, ele é um artista, ele é uma pessoa. Então, as pessoas criticam muito os professores. Eu admiro muito, por isso que eu trabalho muito com os professores. E eles podem muito. Tem uma frase que eu acho muito importante. Olha, o médico ele pode fazer a pessoa andar, pode fazer a pessoa caminhar, mas a falar, qualquer outra coisa. Mas o professor ele pode levar a criança a sonhar. E esses sonhos, se eu deixasse de acreditar... Eu fui considerada uma autista por um bom tempo, quando eu era criança, né? Então, se você deixar esses sonhos acabarem, né, é complicado. Então, assim, eu acho que existem estratégias, os gestores nacionais, estaduais, municipais, eles estão preocupados e eles nos procuram. E nós estamos tentando fazer essa parceria entre universidade e escolas públicas, para que a gente consiga melhorar isso. E realmente, assim, não só em relação à inclusão, a um aspecto social, mas de fazer com que essa criança seja valorizada e que ela aprenda de fato. Você está entendendo? Professoras, eu vou ter que encerrar o programa, peço desculpa, mas eu agradeço muito a presença de vocês e participar dessa conversa tão importante sobre inclusão. Muito obrigado. A Educação Brasileira volta na semana que vem com mais assuntos ligados à educação básica. Até lá!